e principalmente de parabenizar a escola por essa iniciativa. É uma iniciativa muito louvável, é uma temática muito necessária para o momento, e, portanto, eu peço assim, que todos que estão assistindo nesse momento, essa live, que tenham bastante atenção, porque nós precisamos estudar mais a respeito disso, precisamos discutir mais a respeito disso, do assunto que está sendo tratado, que é a educação em tempos de pandemia. Tanto no percurso da pandemia, quanto posterior a ela. Nós temos nos debruçado em cima de muitos estudos, muitas lives, com muitas pessoas maravilhosas, e com certeza essa será mais uma. Então, eu quero agradecer o convite para participar, quero agradecer aos professores do município, especialmente os da educação infantil, que se encontram nessa live, e quero dizer a vocês que são organizadores, o pessoal da escola, né, que são organizadores, e aos palestrantes, que eu desejo que Deus esteja com cada um de vocês nesse momento, com cada fala, com cada palavra que vocês vão mencionar. Muito obrigada pela oportunidade e boa formação a todos. Bom, iniciaremos neste momento o nosso diálogo sobre a temática ensino e aprendizagem, hoje e amanhã, o desafio educacional durante e pós-pandemia. Neste momento, professor Denilson fará uso da fala, onde ele irá trabalhar sobre a temática da educação infantil durante e pós-pandemia. Professor Denilson é mestre em Geografia pela USP, graduado em Geografia e em Pedagogia pela UEMA, é especialista em Gestão e Supervisão e Planejamento Educacional pelo IESF, é especialista em Educação do Campo pela UEMA, especialista em Psicologia da Educação também pela UEMA, especialista em Educação Profissional Integrada à Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, PROEJA-IFMA, especialista em Atendimento Educacional Especializado pelo Dom Bosco, professor do Instituto Federal da Educação, Ciências e Tecnologia do IEMA, IFMA, Campus Codó, professor de Geografia efetivo da Rede Municipal de Ensino de Matões, membro do Grupo de Pesquisa de Ensino de Geografia pelo NUPEG-UFP, pesquisador e escritor no campo educacional com foco na formação docente e práticas pedagógicas nos diferentes níveis de educação e na modalidade de ensino. Professor Denilson, professor mestre, ele hoje atua como formador, né, formação de professores, e o professor Denilson irá hoje falar sobre educação infantil pós e durante e pós a pandemia. Professor Denilson, seja bem-vindo, meu amigo. Professora Fátima, muitíssimo obrigado pela acolhida, pela recepção, pelo convite, por contribuir mais uma vez com a discussão da educação. Queria agradecer também o convite extensivo à gestora da escola, a professora Maria Uzi, às coordenadoras, você, professora Maria Fátima, professora Maria Rezênia, por permitir a organização deste evento, por permitir esse momento de diálogo, de conversa com os professores, que é tão necessário e pertinente esse momento emergencial que estamos vivendo, né? Então, a gente vem do chão de sala de aula, a gente vem do chão da universidade como formador, mas, sobretudo, a gente vem também da experiência como gestor escolar, como supervisor escolar, coordenador pedagógico. Então, além de ser formador na área de educação infantil, fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos, e também autor de livros e capítulos de livro, a gente passou muito tempo em sala de aula, a gente vivenciou todas as etapas da educação básica, desde o infantil, fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos, educação prisional, também nos cursos de educação profissional e no ensino superior como professor, seja do Instituto Federal de Educação do Maranhão, IFMA Campus Codó, seja enquanto professor também por algum tempo na UEMA Campus Caxias, e pela supervisão que esteve no IEMA, Instituto de Educação do Maranhão, no Polo de Caxias, né? E aí tudo isso nos credencia para falar um pouco com vocês desse momento formativo. Eu agradeço mais uma vez o convite, né? E eu vou falar com vocês sobre isso, sobre a ideia da educação infantil durante e pós a pandemia, dando desafios e possibilidades. Porque quando eu recebi o convite, me pareceu apenas desafios, e eu gosto de falar não só desafios como estímulos, mas, sobretudo, das possibilidades, daquilo que a gente tem feito, que dá certo, que a gente pode falar também sobre isso, não só do que dificulta o trabalho, mas aquilo também que favorece. Então, nossa conversa,
eu não chamo de palestra, eu gosto de conversar, que é uma conversa, é um diálogo, em que vocês estão abertos, convidados junto comigo, conversar comigo. Logo em seguida, eu vou abrir espaço para a gente poder fazer os questionamentos, fazer intervenções de vocês. Então, é nesse sentido que a gente inicia essa nossa conversa, né? E para falar dessa nossa conversa, eu gosto de destacar como ela vai ser guiada, né? Ela vai ser guiada por vários autores, mas notoriamente dois que eu gosto muito, que têm discutido nesse momento a ideia da pandemia, que é André Gavata. Ele nos convida a pensar, a desviar nossa rota do nosso olhar e reparar nas miudezas da vida cotidiana, nas miudezas que acontecem na educação infantil, que nos enche de orgulho, na miudeza do nosso trabalho docente, seja na EJA, no ensino fundamental, no ensino médio, na educação do campo, na educação da cidade, aonde for. Nós temos que ter esse olhar para olhar essas miudezas que enche de orgulho, que garante o aprendizado das crianças, dos adolescentes, jovens e também adultos. Muito embora a minha fala foi convidada para tratar da educação infantil, mas volta e meia eu vou fazer também a relação com as outras etapas de ensino e modalidade, porque é aquilo também que a gente trabalha e é uma das minhas paixões, a educação de jovens e adultos, né? Um outro autor que eu vou conversar com vocês sobre ele é com as ideias de Fernando Silvério de Lima, uma discussão muito pertinente hoje, nesse momento oportuno que nós estamos vivendo, que é esse momento complicado do ensino remoto, do ensino emergencial. E aí, quando a gente fala de educação infantil, como tratar disso, né, no infantil? E ele traz essa discussão sobre e quando as coisas acontecem? Antes de acontecer, educação infantil em um cenário complicado, durante e após a pandemia. E aí, eu vou conversar com vocês sobre isso, né? E aí eu trago para iniciar nossa fala um trecho de Clarice Lispector, que é muito formidável, que ela traz, engraçado que ela escreveu em 77, mas é bem atual essa fala dela. Diz assim: enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas, continuarei a escrever. Como começar pelo início, se as coisas acontecem antes de acontecer? E aí, percebe que 77 escreveu isso e está muito pontual hoje, muito latente nesse momento nosso, né? De nos permitir. Nós não estávamos preparados para essa pandemia, para esse isolamento social, para o distanciamento, para as aulas remotas, para esse novo modo de ser professor, de ser aluno, de ser escola. E aí, vamos ter que trabalhar nisso, né? Vamos ter que nos reinventar. E aí, para começar a nossa fala, eu trago essa imagem que é bem pertinente. E aí eu tenho duas caixinhas, né? Uma com as duas crianças dentro, que é durante a pandemia, marcando o isolamento social, o distanciamento, as crianças nas suas casas, distantes das salas de aula. E essa outra imagem, a criança rompendo essa caixa, que a criança está em movimento, a criança está interagindo, a criança é sociável, né? A criança que tem que estar com o outro. Então, antes da pandemia era assim, ó, as crianças eram livres na escola de correr nos pátios, de correr na sala de aula, de produzir, de interagir, de brincar, até porque a educação infantil trabalha com as interações e as brincadeiras, e criança é movimento. E aí hoje elas estão presas, né? Elas estão retidas nas suas casas em função do isolamento social. Eu lembro que as nossas escolas eram cheias de crianças, de vida, de movimento, e hoje nossas escolas estão vazias, né? Tem esse esvaziamento. E é com essa ideia de libertação, de movimento, que traz a educação infantil, vamos discutir isso com vocês, conversar, mas também com esse momento de isolamento social que elas estão vivenciando. Então, para iniciar a nossa conversa, eu trago essa imagem, que é bem pertinente, que o trabalho docente da educação infantil com as crianças, ele amplia as possibilidades de ação no mundo. Isso é genial, é formidável. As crianças gostam de criar, de interagir, de tocar, de se movimentar. E aí, hoje, elas estão sendo acostumadas ou ensinadas a ficar nesse isolamento, né? E aí, as nossas salas de aula estão nesse esvaziamento. De pensar nesse mundo que se abre para essas crianças, que são diferentes, desde o maternal, do pré-1, do pré-2, né, até nos berçários. Essas crianças nos ensinam muito, né? E aí, nessa outra imagem mais ampliada, que é a mesma imagem, eu só trago ela mais aberta, para a gente perceber das múltiplas possibilidades que nós temos. Desafios são muitos, mas também muitas são as possibilidades. Nós temos que pensar também nas coisas que dão certo na educação infantil. E não só na educação infantil, eu trago a imagem da Escola Gastão Vieira, que eu fui supervisor em Açailândia, e aí nessa imagem eu trago com nostalgia, de lembrar de que, olha só, esse momento que desde até março nós estávamos podendo fazer isso, né, estar junto, contato direto, professoras, professores, com a educação infantil. E hoje, ao distanciamento mediado pelas tecnologias, né, pelo WhatsApp, pela questão remota. E aí eu trago essa imagem só para nos lembrar, né, essa quebra que houve brusca de março para cá. Essa outra imagem, né, que é a mesma escola, né, desse contato direto, e aí as crianças interagem, as emoções, o contato, a afetividade. Nesta outra imagem, antes de trabalhar a alimentação saudável, a partir da contação de história, a menina que não gostava de comer frutas, né,
E a gente percebe essas questões, como é que vai norteando, né? No momento no pátio, as crianças juntas com as professoras, com a gestora, construindo, né? A gente percebe que as escolas, quem dá vida para ela, são as crianças, são os alunos, são os professores, os funcionários, a comunidade é que dá vida às escolas, que dá movimento, né? E dá esse entusiasmo. E hoje está percebendo esse distanciamento que nós temos que manter em razão das medidas preventivas sanitárias. Esse outro momento, para a gente poder lembrar, falando dessa fala, lá também, as crianças em movimento, criança educando criança, com a prática de leitura, chamada de sessões de leitura, em que as crianças participavam com as professoras em salas de aula, fora da sala de aula, no pátio, na praça, né? Veja aqui nessa imagem a criança lendo para outras crianças. O infantil também faz isso, embora a leitura de imagem, mas faz, elas têm protagonismo estudantil. E aí dá nostalgia para a gente lembrar essas lembranças. Então, essa conversa ela vai ser essa fotografia de lembrar o antes, o agora e o que vai estar por vir. Porque a necessidade, gente, não é o que nos falta somente, mas é um devir, como por vir, como possibilidade. E aí eu trago essa imagem das salas cheias, né? As salas de aula com vida, com movimento. E aí eu trago, para poder fechar esse momento de abertura com vocês, da minha própria filha caçula, né? Na escola, antes da pandemia, vivenciando, acompanhando esse outro contexto, e a mais velha também, né? E hoje elas estão em casa, em aula remota. E agora sim, olha as escolas, salas de aulas e demais espaços escolares vazios. A gente volta para a escola agora, quem é gestor, quem é diretor, até mesmo professor que está nas escolas, a gente sente uma tristeza em ver as salas vazias, os espaços vazios, sem movimento, sem vida, né? Que são essas crianças que dão isso. E aí, essa é a proposta que eu queria parabenizar a escola Jaime Ferreira e toda a sua equipe de profissionais por pensar nesse momento formativo e colaborativo com vocês e discutir isso, para que a gente possa pensar no retorno de forma gradual. Não tem como iniciar a educação infantil nesse momento. Mas, para começar isso, eu queria provocar que vocês falassem comigo também, a partir da ideia de Gravatar, André Gravatar, que diz as miudezas. Eu vou passar algumas imagens, eu quero que vocês dialoguem comigo antes de iniciarmos o desafio nas possibilidades na educação infantil durante e pós-pandemia. E aí, imaginem agora todos vocês estão com lupas, as lupas na mão de vocês, para olhar essas miudezas que nos enchem de orgulho na educação infantil. E aí, quem quiser falar comigo, pode ligar o microfone, olha para essa imagem. O que vocês acham? As grandezas estão postas, está vendo que as pessoas movimentam, né? E eu quero ver essa miudeza que está por trás desse círculo branco. Quem poderia ligar o microfone e me falar o que você acha que está por trás desse círculo branco aqui, gente? O que é que tem aqui por trás? Qual é a miudeza que tem aqui? Eu quero ver como é que está o olhar de vocês, dessas percepções desse fazer infantil nesse momento de pandemia, de isolamento social que estão vivendo. Quem poderia ligar o microfone e dizer para mim o que é que você acha que está por trás dessa imagem, desse círculo branco? Pode ligar, agora vocês podem falar. Pode ligar o microfone, pessoal, e fale para mim. Rafisa, Ana Célia, pode ser a Jaine, a Gessina. Vocês podem falar, pessoal. Quem fala para mim? Boa tarde. Boa tarde. Eu queria só de alertar que você não compartilhou as imagens. Nós não visualizamos as imagens. Não? Não. Eu estou visualizando. Interessante. Eu também estou visualizando. A imagem... Eu também não consigo ver, não. Eu também estou, viu? A imagem está normal. Tá, é porque quem está com celular, tem que fixar a imagem. Quem estiver usando o celular, você clica em cima para poder fixar a imagem. Estou usando computador. Computador. No computador está aparecendo. Estou visualizando aqui, estou com dois Mas notebooks. eu não vi de jeito nenhum até agora. É a resenha, né? Eu estou vendo aqui normal, viu? Eu estou visualizando, professor Resenha. Eu estou Meu As Deus. primeiras imagens eu não estava visualizando, só que agora eu estou visualizando uma mão com uma lupa e um copo branco. Pronto. Então, professora Osmaelda, me diga então o que você acha que está por trás desta imagem do círculo branco, professora Osmaelda. Considerando que você já deu uma pista aí, né? Que miudeza pode ser embaixo, né? Isso. Pode ser o quê? Uma formiga. Olha só o que é, professor, ó, uma flor, né? Uma flor. Vamos lá, outra imagem. Essa outra imagem aqui. O que é a miudeza que tem aqui nessa imagem? Quem poderia me dizer agora nessa outra imagem? Agora, como está no chão, eu vou arriscar na formiga de novo. Exatamente, é uma formiga. Formigas sufragradas carregando pedaços de árvore. Aí é a ideia
do André Gavatar, perfeito. Outra pessoa poderia olhar essa imagem para nós, é aquela Mildeza. Quem poderia agora? Não consigo ver, não. Não, né? A Professora, imagem. então você sai e entra de novo, professora. Não foi compartilhado, não. É isso que eu vou fazer agora. Você sai da sala e entra novamente. Tia Resênia, tente olhar em outro rostinho, bem, coloque onde tem as pessoas, onde tem os bonequinhos, Isso. aí você aperta, veja que em cima tem o Denilson e abaixo do Denilson tem a imagem, as imagens que ele está projetando. Sim, perfeito. Senhora Célia, já que está falando comigo, senhora Célia, diga aí qual é a miudeza que nós temos nessa imagem, professora Ana Célia. Eu acredito que aí também tem uma formiga carregando essa folhinha, Né? É verdade. Vamos ver aqui, dona Célia, olha aí. Folhas com rachaduras, se deita de barriga para cima, com todos os olhos abertos, para descansar seu vazio e preenchê-lo com o momento exato em que a noite e o dia se encontram, se beijam e se despedem. Então, olha só. Ai, que lindo. Né? E a negócio infantil, dona Célia, se você der espaço para as crianças falarem, elas vão fazer leitura de imagem. As crianças, elas conseguem ter essa sensibilidade de se olhar. Se o professor permitir esse momento de oração, de conversa, de observação dela atenta, as crianças vão produzir muito. E em casa, esse projeto remoto, o professor da educação infantil pode passar atividade dessa natureza para que eles conversem com os pais, e os pais possam registrar isso, compartilhar com os professores, na orientação. Mas outra imagem. Quem poderia falar para a gente agora? A Sandra Maria poderia ser? Esse está fácil. Esse está fácil. É um passarinho. Passarinho aí, observando por baixo do banquinho. Olha, Ana Célia, vamos ver a manchete que o André Gavatar observou. Olha só a manchete. Diga, professor Rivelino. Professor Denilson, só com relação à professora Resênia. É porque ela deve estar... O layout dela deve estar com algum problema. Professora Resênia. Oba! Do lado direito da sua tela, no canto inferior direito, tem 3 pontinhos na vertical. Na vertical. A senhora vai clicar neles e vai clicar em alterar layout. E nem isso eu não estou vendo, não aparece aqui, não. É com o mouse, pega o mouse seu e levanta para a direita que aparece. Deixa eu ver aqui. Pronto, enquanto ela procura aí, a senhora está no computador, não está? Estou com o computador, mas nem com o mouse eu não estou vendo. Só sai... Mexe com o mouse, levanta o mouse, passa ele em cima que você vai perceber que aparece a mensagem. Apresentar agora. E ela apresentar agora, vai aparecer 3 pontinhos. Já fiz aqui de todo jeito. Pois tá. Mas vai ficar gravada. Saiu agora. Pronto. Espera. Só alterar. Alterar, mas não estou vendo a imagem não. Só saiu automático, destaque, barra lateral, mosaico só. Perfeito. Vamos continuar, então. A professora Ana Célia colocou o passarinho, né? Então, ficou assim, professora, uma manchete. Passarinho procura quem queira se sentar na praça para papear, né? E as crianças adoram papear na escola, né? Na sala de aula. E aí, para fazer isso, eu provoco vocês agora. Quem atua na educação infantil, que miudeza acontece nas turmas de educação infantil que enche você de orgulho, né? Que está te enchendo, que te encheu de orgulho, que você presenciou fisicamente esse momento na educação infantil? Eu queria compartilhar uma coisa que me enche de orgulho de ver. Diga aí. Sabe o que é, Denilson? Que me enche de orgulho? É ver uma criança tocando a outra. Lá no cantinho, às vezes você nem percebe, e aí aquela criança de repente está lá observando os detalhezinhos que tem na outra criança. Isso Perfeito. Sempre mexe comigo. Verdade, isso toca, porque as crianças ensinam muito. E na educação infantil, pessoal, o pessoal cobra da gente que a criança logo aprenda a ler e escrever de uma hora para outra. E não é isso. Nós temos que aprender que é gradativo esse processo de construção. E essa lição de tocar no outro, interagir, nos ensina muito, porque nós adultos, a gente provoca barreira, a gente distancia, né? A gente não quer ter contato. E elas se permitem contato, elas aprendem com o outro, elas aprendem com a diferença, elas vivem nessa tua diversidade, né? Outra pergunta para continuar. Que beleza te surpreendeu no ano 2019 ou 2020, ainda na época presencial, antes da pandemia, na educação infantil, que você não vai esquecer e que grandezas resultarão disso? Me fala agora? Pode falar, pessoal. Vamos lá, é a hora dos professores, né, professores? Vocês que tiveram
Tantas convivências na educação infantil. Porque vocês estão vindo agora, esse momento, né, de distanciamento, não, vou iniciar minha conversa falando disso. Quando eu entrar no conteúdo propriamente dito, eu queria provocar logo vocês sobre isso. Porque isso é que importa na educação infantil, essa sensibilidade do professor com as crianças. A gente quer entrar direto no conteúdo. E educação infantil não é isso, é campo de experiência, direito de aprendizagem. A gente precisa permitir que a criança tenha voz, tenha vez, tenha protagonismo, autonomia. É nesse sentido, para que elas possam participar conosco. Denilson, qual professor... Qual professor? Qual professor que não observou o aluno? Qual professor que não observou o seu aluno contando uma história sem saber ler, com livrozinho de historinha, não é, na sala de aula? Às vezes eles contam uma história linda e maravilhosa. Você vai olhar para o livro, só tem imagens. Então, eu acredito que essa é uma pequeneza que a gente precisa destacar. Eu acredito que todos os professores já observaram esse detalhe. Verdade. Isso faz toda a diferença. A gente fez lá isso e valorizou isso, momento de leitura para eles. É leitura de mundo, eles têm a leitura, eles constroem uma narrativa. E você poderia, professor, registrar isso por escrito. O aluno conta essa narrativa dele, que ele constrói a partir da imagem, e você relata, você faz por escrito, sistematiza isso, que ajuda ele a perceber, porque ele conta mesmo, ele faz a pontuação certinho, ele faz a passagem de tempo, eles fazem a referência aos personagens, eles criam no mundo dele, na cabeça deles, eles criam, isso é o poder criativo da criança. Tá? E aí a última pergunta, para fechar essa roda nossa, de que maneira isso se relaciona com a nossa prática docente, com o aprendizado das crianças na educação infantil? Esse olhar nosso com o olhar dele, dessas pequenezas, dessas miudezas, como é que se relaciona com o nosso fazer docente e com o aprendizado das crianças? É um diálogo, gente, não foi um silêncio, não. Lucimar pode falar, pode falar Ana Maria Gualter, né, estou vendo ali. Pode falar a professora Rafisa, a professora Jaiane. Gente, alguém ligou o microfone aí com... aqui. Vamos lá, professores. Pronto. Então, olha só, gente. Então, para iniciar, então, para vocês pensar, eu trago a imagem para vocês de uma criança. Eu já ia falar. Pois fale. Sim, eu ia falar dessa... A grandeza que tem a gente trabalhar com a educação infantil é porque a gente percebe que eles são muito observadores, e enquanto a gente pensa que eles não estão observando, eles estão aprendendo através de dinâmica, através de conversa. E uma coisa que mais me chamou a atenção foi em 2019 e agora em 2020. Em 2019 foi quando a outra colega chegou na sala, eu sou a Ercília, aí ela chegou, aí a criança falou para ela assim, olhou para os pés dela e disse assim, tia Kátia, tira o chinelo da tia Ercília. Aí ela disse, esse chinelo não é da tia Ercília, é meu. É sim, é da tia Ercília, sim. Esse chinelo é da tia Ercília. Aí isso aí é um detalhe que a gente observa, que eles estão sempre em observação, né? Eles estão atentos. Em 2020 foi que eu passei mal na escola e eu não falei para eles. Eu saí, me senti mal, aí eu fui lá na diretora, que eu trabalho na São Jorge, na Paula. Aí eu falei, Marli, não estou me sentindo bem. Pode botar outra professora para falar aí, que eu vou embora, que eu passei mal. Aí eu voltei na sala, ele estava triste, um com o olhinho cheio de água, aí olhou para mim e disse assim, tia, a senhora ainda vai voltar? A senhora ainda vem? Aí eu disse, venho, meu filho, eu venho, a senhora vai ficar boa e vai voltar. Professora Cília, esse seu relato aí demonstra que você está marcando essas crianças pelo bem, você está afetando elas, e afetar não é bater, o afetar não é só um abraço, carinho, afetar vem do verbo afetar, como é que eu estou marcando? Você está deixando boas marcas na formação das crianças. Então, ela tem sensibilidade, porque se não fosse uma boa professora, que não, para além do nome dele, mas pessoas de história de vida, se preocupasse com o seu aprendizado e se alegrasse com as conquistas dele, com os pequenos aprendizados dele, eles não fariam isso com a senhora. Eles estão fazendo isso, essa retribuição, em reconhecimento pelo seu papel em sala de aula, que você é uma professora marcada pelo bem deles. Isso é o papel nosso para a educação infantil. Não só infantil, com todas as etapas de ensino, é marcar os alunos pelo bem, deixar boas marcas. Aí eu faço aquela pergunta,
Como é que eu gostaria de ser lembrado pelos meus alunos, né? A gente sempre quer um bom professor. E a pergunta que professor eu gostaria de ter, que eu posso ser? Eu queria ter esse professor. E por que eu não posso ser esse professor? Não se permita ser o professor que você gostaria de ter. E se permita que essa criança infantil, ela aprenda com a mesma qualidade que seus filhos aprendam, que você quer que ele aprenda com a outra professora. Então, da mesma forma que você quer que seus filhos aprendam, com o mesmo carinho, com a mesma atenção, dedique isso também aos filhos dos outros, que você está cuidando, que você está responsável pelo aprendizado na escola. Parabéns, professora Cília, pelo seu testemunho. Isso merece destaque. E é nesse sentido, professora Cília, e demais, eu vou trazer para vocês, para entrar na nossa conversa, a história do menino e do arqueiro. O arqueiro, já adulto, achando que sabe tudo, que já treinou, que já aprendeu a arte do arco e flecha, e aí ele se tornou um especialista. Só que aí um dia ele chega, né, e aí vê o alvo todo preenchido com as flechas, né, todo certinho. E ele fica curioso para saber que ele já é especialista, tem tantos anos de experiência, e nunca conseguiu fazer essa façanha que alguém conseguiu fazer. E aí a criança ouvinte, não, tio, foi eu que fiz. O menino se aproxima deles, foi eu que fiz. Eles, como? Eu que tenho tanto tempo de experiência, não consigo fazer, e você, uma criança, fez? E aí eles, então me conte como é que tu consegue fazer. Ele disse, olha, tio, primeiro eu atiro a flecha, depois eu desenho o círculo, né, o alvo em torno da flecha. Olha só como é que a criança ela aprende. Então, se o professor de educação infantil, ele se permitir ouvir primeiro as crianças, como é que elas constroem seus processos cognitivos de aprendizagem, como é que elas aprendem, fica mais fácil. Porque nós queremos ensinar a nossa maneira. E no infantil, com qualquer outra etapa, nós podemos aprender como nossas crianças, nossos alunos, eles aprendem. Se a gente ficar atento a eles, e aí ele diz, primeiro eu jogo a flecha, e depois eu pinto o alvo ao redor. A criança é esperta, é uma expertise da criança, ela encontra a estratégia dela. E o contador de história, ele entrou na história. E eu também faço assim. Como? Eu, como contador de história, primeiro eu escuto as pessoas, as suas histórias, e depois eu pinto outras histórias em torno da história que elas me contam. E aí eu provoco vocês. E nós, professor da educação infantil, você, professor da educação infantil, da zona urbana ou da zona rural, do campo ou da cidade, como você fazia antes, como faz agora, e como fará depois da pandemia para garantir o direito de aprender das crianças? É uma provocação que eu faço para vocês pensar sobre isso, né? Porque a criança que ela apontou esse caminho, né? Ela mostra como é que ela aprende, como é que ela constrói. Se você ficar atento a isso, a gente vai conseguir fazer um bom aprendizado, garantir direito, né? Como é que essas crianças elas aprendem, quais as atividades que elas se envolvem. Porque elas mobilizam diferentes processos cognitivos, que são diferentes, porque elas têm um tempo e um ritmo de aprendizagem que é diferente. E aí, para iniciar, de fato, essa conversa nossa, que foi convidada pela Fátima a falar sobre os desafios e as possibilidades na educação infantil, eu trago uma fala de Vygotsky que tem tudo a ver com isso. Ele diz assim, devemos considerar como uma característica essencial da educação o momento não consolidação, de fluidez, do crescimento, de mudanças originais no indivíduo. Por quê, gente? Educação é coisa muito séria, feita a muitas mãos. Ninguém escapa da educação, como diz já Brandão, né? Porque a educação ela promove mudança na gente, mudança de comportamento, de atitude, e nunca estamos prontos a acabar, porque nós somos seres em permanente construção, formação. Não estamos prontos a acabar, não sabemos de tudo. Por isso que é um momento de não consolidação, a gente não consolida tudo, a gente consolida alguns saberes e outros não, e vamos aos poucos consolidando. Para que nós, nesse momento de pandemia, nos reinventando, buscando outra maneira de ser professor nesse momento, né? Então, os desafios são esperados e superá-los. Eu não tenho que encarar esse desafio como obstáculo, mas eu tenho que encarar os desafios como estímulos, como possibilidades de eu superar, de eu encontrar caminhos, porque se eu for ver como obstáculos, como dificuldade, eu vou ficar limitado, eu vou ficar engessado. E a ideia não é essa, a ideia é que a gente possa nos sacudir, ou seja, nos mexer, fazer alguma coisa para mudar essa realidade, né, para tornar esse um momento mais fácil, e aí se transpor essa dificuldade e superar. Faz parte da capacidade de evoluir nossa, de aprender e se beneficiar dos saltos qualitativos que envolvem não apenas o produto, mas o processo. Porque mais importante que o produto, pessoal, é o processo, é o caminhar, é o aprendizado que nós construímos com nossas crianças, nossos alunos, e eles aprendem conosco, com os nossos pares. Então, todos esses processos que a gente vivenciou na família, em casa, no trabalho, a gente aprende, a gente constrói nossa educação, nossa formação continuada. Então, sem somar tudo isso ao novo desafio que estamos vendo hoje, que é da pandemia, do isolamento social, do ensino remoto, e na educação infantil isso se impõe muito mais forte, é uma questão de semanas
tornou-se para todo mundo um desafio, né? Como a escola cumprir com o seu papel, como o professor continuar trabalhando, ensinando, garantindo de aprender as crianças nesse momento de isolamento social. A partir disso, houve toda uma mobilização de um processo institucional, de nós aprender a ser ensinado por alguém. Como é que vou ensinar agora, nesse novo momento? Vai mudar a maneira? Como é que eu vou pensar nisso? Na relação interativa marcada pela presença ativa de professores e alunos, que se viu atravessada pela necessidade iminente de controlar aglomerações em pequenos espaços. Salas que eram lotadas, escolas movimentadas, agora escolas que não podem ter aglomerações, espaços vazios. E agora a educação é mediada pela tecnologia. E na educação infantil, como transpor isso? Como garantir isso? Na educação infantil, o ensino fundamental já é mais difícil, no ensino médio é difícil, imagina infantil. E se tratando da educação do campo, em que o acesso à tecnologia, à internet, o Wi-Fi, enfim, torna muito mais difícil. E aí eu provoco vocês. Onde estão os nossos alunos? Nesse momento em que caiu a ficha. Depois que houve a determinação do isolamento social, da suspensão das aulas, e a gente passou a trabalhar de forma remota, veio o questionamento. E onde estão nossos alunos? Eles estão bem? Como é que estão vivendo? Eles estão conseguindo ter acesso ao material da escola, seja impresso, seja pelo WhatsApp, seja pelo Zoom, pelo Google Meet? Eles têm acesso à tecnologia? Eles estão dividindo um celular para 5 irmãos? Que tem casos que é isso, talvez só tem um celular para vários irmãos de turma diferente. Queiroz, diga aí, Francisco Queiroz, liga o microfone e vai falar. Diga aí, Queiroz. Não? Eu continuo. Deixa eu ligar teu microfone aqui. Então, se o primeiro desafio foi a impossibilidade de estarmos fisicamente juntos, presentes, no mesmo espaço de sala de aula, e no infantil isso aí é bem latente para a gente, o próximo foi manter a presença virtual, garantir esse contato, mesmo que de forma remota, distante, com essas crianças. E vai ser um desafio, e agora mais ainda as competências socioemocionais, porque abala, se a questão da pandemia, nós adultos, professores que somos adultos, emocionalmente ficamos angustiados, com medo de pegar a doença, imagina a criança, como é que na cabeça de uma criança que aprendeu a viver em sociedade, em grupo, correr, interagir, pegar, tocar, e agora é impedida de fazer isso, de utilizar máscara. A Amélia quer falar? Amélia, pode dizer. É uma observação. A gente percebe isso, assim, eu leciono na escola já em Ferreira, o primeiro ano. A gente vê o desafio também dos pais a se adaptar a essa nova realidade. Porque no ensino fundamental maior, a gente pode dizer assim, olha, pega o livro tal, a página tal, e faz atividade tal. Agora, a educação infantil, não. Você tem todo o enredo, como você vai falar, se você vai falar uma história, tem todo o enredo, tem toda a preparação. Qualquer assunto que você for tratar. Então, não é só simplesmente abre o livro tal, na página tal e faz. Não é assim. Verdade. Educação infantil, até mesmo no primeiro ano. Aí, Verdade. quando não é assim, praticamente os pais têm que se preparar para dar uma aula. E eles já acham ruim, aí já fica assim, não é assim, como é que explica? Como é que faz? Aí, às vezes, quando a gente passa, é trabalho demais, é atividade demais, mas porque a forma não é o que você leva, é a forma de você falar para esse público que é diversificado, na verdade, que é diferente e que faz a diferença deles aprenderem ou não, e que porque eles só vão dar importância àquilo que é importante, que tem significado para eles. Então, tem que ter um manejo. Mesmo o professor da educação física, eu acho que o maior desafio, não só do professor da educação física, mas acho que todas as modalidades, é você colocar um assunto, né? Porque eu ensino no primeiro ano, mas à tarde, fundamental, no sexto ano. Então, eles estão com muita dificuldade em expressão numérica. Então, acho que o maior desafio da gente é eu explicar para o aluno da forma que aquele aluno entenda. Porque são várias cabeças diferentes, são perspectivas diferentes. É que nem ensinar, que nem que colocar um bocado de peixe no aquário. Cada um vai tomar a direção, mas uma hora ele chega lá, sabe? Eu acho que é isso daí que eu queria dizer. Tá isso mesmo. Ok, obrigada, Amélia. E Amélia, tem tudo a ver, pode participar. E o primeiro ano e segundo ano é a continuação do infantil, porque pela BNCC, primeiro ano e segundo ano, ele retoma os campos de experiências para dar continuidade, porque é gradativo o processo. E essa questão do primeiro adaptando, porque ela sai do infantil e ela continua ainda com a cabeça do infantil no primeiro ano, que é o momento de adaptação dela nesse outra etapa de verdade. Por isso que é bom ter esse contato da professora no primeiro ano. Eu vou compartilhar uma coisa que eu senti, só porque tem a pandemia. É uma coisinha que eu coloquei, é uma rotinha. Eu vou mostrar aqui que foi feito de EVA.
Ei, liga a câmera e mostra pra gente. Liga a câmera e mostra pra nós. Deus, eu tenho que ligar a câmera. E mostra pra nós essa atividade. Interessante. Pois se não tiver, se não tiver com ela aí, tu pega, daqui a pouco tu entra novamente. Não, tá comigo aqui. Como é? Não, Deixa eu ver, ligar essa câmera. Liga a câmera e mostra para nós. É bom essa partilhar. Porque a educação infantil, isso mudou muita coisa. Mudou por quê? Quando ela encontra aí. Mudou, gente, porque na educação infantil, a mediação, ela precisa do adulto. É como a Amélia colocou, no Fundamental 2, no ensino médio, a criança, o adolescente, ele consegue fazer por si só, até com a acompanhamento do pai ou da mãe. Mas no infantil, ele depende da mediação do adulto. Diga aí, Amélia. Não conseguiu, não? Liguei a câmera. Tá ligado? Liga a câmera. Não, tá não. Tá ligada. A câmera tá ligada. Olha, isso aqui, ó. Ó. Essa... Ai, meu Deus. Meu Deus, tá caindo, ó. É assim, é porque teve a pandemia, aí não teve como, sabe? Mas tem toda a rotina. Quando a gente começa, ó, a acolhida, aí a oração, o momento da conversa, a chamadinha, a atividade, o momento da higiene, o lanche, a história, atividade diversificada e a hora da saída. Perfeito. É um relógiozinho da rotina. Perfeito. Rotina desenhada. Ela precisa isso, ter essa rotina, aprender em casa, né? Justamente. Porque se ela aprender na escola isso, o pai precisa manter essa rotina. Isso. É a transição, quando ele sai, né, da educação infantil, então no primeiro e segundo ano, então vão passar por essa fase de adaptação ao ensino fundamental. E depois... Verdade. Tá, obrigada. Nada, disponha. E aí, por que é desafio? Eu coloquei para vocês, olha, porque isso aqui não tem como impedir da criança de querer tocar e pegar, levar para a boca. Tá aqui os direitos de aprendizagem que ela tem, né? De conhecer, de brincar, de conviver, de expressar, de pegar na areia mesmo. Ela quer movimento. Por isso que precisa da mediação também do adulto, que é diferente do Fundamental 2, do ensino médio, né? Por causa dessas questões. Essa interação. E a criança, ela não segue esse ritmo. A máscara dela, por exemplo, ela bota, ela tira, ela brinca, ela não tá nem aí. Ela quer usar isso aí como espaço de brincadeira, de lúdico, de aprender, ela construir, ela vai interagindo, porque ela quer explorar. Então, por isso que é diferente o infantil, pensar ele de forma remota, pensar ele de forma à distância. Não tem como. Por mais que a gente fazer, mas não tem como. Claro, se nós contarmos com a parceria dos pais. E aí todos os pais não estão disponíveis, porque nem todo mundo está em casa, trabalha home office, né? Alguns estão trabalhando fisicamente nas suas lojas ou estabelecimentos comerciais, enfim, que não tem licença, né? Ou não estão permitindo ficar em casa. Tudo isso tem que ser pensado. E aí tem todos esses campos de experiência, que não é conteúdo, são os campos de experiência que são articulados, né? O eu, o outro, o corpo-movimento, né? A escuta e a fala, enfim, todos os campos de experiência tem que estar articulado. Por isso que é diferente no infantil. Como pensar tudo isso, e aí tem uma parceria da família. Nesse ponto aí, a família é importante. E aí eu trago a fala de Mohan para casar com isso, que ele vai dizer que é preciso aprender a enfrentar a incerteza, porque nós estamos num momento de incerteza, a gente não sabe quando vai acabar essa pandemia. Está diminuindo os casos? Está diminuindo, mas ainda não tem uma vacina. Então nós estamos num momento de incerteza, se vamos continuar até o ano que vem ainda de forma remota, com esse ensino à distância, com o isolamento social, se vai terminar. São momentos de incerteza, mas as incertezas é que nos provoca a certeza no futuro. Como? Porque no presente a gente começa a pensar em outras possibilidades. A gente não se torna refém. A dúvida é aquilo que nos move e faz a gente ter a curiosidade de querer descobrir. E aí nós estamos reinventando, já que nós vivemos uma época de mudança em que valores são ambivalentes, né? Em que tudo é ligado. E aí as conexões, as tecnologias têm permitido esse momento nosso de mediação, mas ela não substitui a humano, o ser humano, não substitui o professor. Ainda precisamos da mediação do adulto, que é o professor, a professora, nesse processo. No infantil é muito forte essa presença do professor, pela relação da afetividade, da socialização, da interação, né, desse contato. Até porque o professor no infantil, ele é uma extensão da família. A criança, ela trata como tio, como tia, né, ele faz uma extensão. E aquele aluno, aquela criança que não tem pai ou não tem mãe, ele acaba transpondo para o professor a figura do pai ou a figura da mãe que falta em casa. E a pandemia, ela colocou isso, esse desafio para nós à frente, de pensar a escola nos retirando da sala de aula, o ambiente que sempre foi o lugar de estabelecer esses vínculos afetivos, de mediação, né? Possibilitou isso, né? E aí, dessa forma, a gente se vê a outra não podendo fazer mais. E a função do professor, que era desempenhada nessa sala de aula, nessa escola, seja no campo ou na cidade, juntamente com seus alunos e toda a equipe escolar, acabou não sendo mais esse lugar. Ele acabou tomando em casa, a casa dele acabou sendo invadida pela escola,
ele não tem um horário, porque toda hora, qualquer momento, o pai entra em contato do WhatsApp, contato. E aí mudou esse local de fazer o docente, de fazer o trabalho docente, e o local de aprender. A gente percebeu que não somente a escola é um ambiente de trabalhar, é um ambiente de aprender. Nesse momento atual nosso, a gente está percebendo que em casa, mediado pela tecnologia, pode ser espaço de produção de conhecimento, com a contribuição dos pais, da família, claro, com a orientação da escola nesse processo. Porque o movimento de uma sala de aula, ele é marcado por uma rotina intensa, como bem colocou a professora Amélia. Tem uma rotina de afazer no infantil, que é permanente, e tem uma rotina que é dinâmica no Fundamental 2 e no ensino médio, e principalmente na modalidade de educação de jovens e adultos, porque tem uma outra especificidade desse público. Nós podemos conhecer como é que eles aprendem. Não posso transpor minha aula do infantil, transpor para a EJA. Ou do Fundamental 2, que eu trabalho à tarde no 6º ano, eu quero que essa aula seja à noite para a EJA. Não funciona. São coisas diferentes, público diferente, que tem necessidade de aprendizagem diferenciada. E aí é o tempo de repensar sobre outras formas de ser professor, de ser humano, de ser criança, de fazer a nossa sala de aula para além do muro da escola, porque agora a gente não tem um muro físico, nós temos outros espaços de aprendizagem, por isso que a educação infantil é importante, que a escola, ela não fique somente na sala de aula física, mas que o professor infantil também seja capaz de explorar todos os ambientes educativos da escola, como o corredor, o pátio, a cantina, o quintal da escola, são ambientes educativos que podem ser explorados. Como agora está remoto, esse professor pode orientar os pais a fazer no quintal de casa, levar para o jardim de casa, fazer algumas atividades práticas, experimentais, e aí eu, no relato, marcar um dia, ou um sábado, pelo Google Meet, por exemplo, ou videochamada, dos pais com essa criança, socializar o resultado dessas experiências que elas fizeram, interessante para esse momento também de troca de experiências de pais e professor, para redimensionar, então, Ana Célia, vai. Ou mesmo fazer uma visita surpresa, né? Sim. Na casa dos pais, se você tiver a possibilidade. São 1001 possibilidades que o professor pode fazer. O que ele precisa é fazer, né? É tentar chegar até essa família, de alguma forma. Ou de forma remota, como você acabou de colocar, ou se desafiando a fazer uma visita, orientando através de uma carta, ou de algum outro instrumento, mas que chegue até. Um outro ponto que eu queria destacar na tua fala, que realmente é bastante pertinente, que eu observo que nesse momento, em alguns casos, houve uma aproximação dos pais com a criança. E isso, para mim, eu considero positivo. Sim, muito positivo. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma mãe, muito, que eu achei interessante. Ela se acabando de sorrir, dizendo assim, mulher, eu gostaria de saber se quando terminar esse negócio, nós vamos ser recompensados com alguma coisa, porque eu vou dizer uma coisa, eu já procurei de todas as formas alcançar aqui um jeito de explicar para essa menina como essa menina é mais inteligente do que eu. Ou seja, os pais começaram a perceber as crianças, a perceber que as crianças têm voz, têm vez. E isso que os professores, nesse momento, precisam chegar até os pais de alguma forma. Nós temos que vencer a barreira da visitação. Tem que fazer com que os pais entendam, perceba seu filho, veja o que ele está dizendo, de que forma que ele está lhe dizendo. Perfeito, Ana Célia. É isso que você me coloca nas minhas falas, que nós temos que aprender a enxergar a criança que está escondida por trás da figura aluno. Tem que olhar o aluno, o número. Eu tenho uma pessoa humana na minha sala de aula, que trabalha comigo, que aprende comigo, que eu aprendo com ele. Então, eu tenho que olhar a pessoa humana. Eu, enquanto pai, enquanto mãe, a pessoa humana do meu filho, da minha filha, e, enquanto professor, olhar a figura da pessoa humana que está escondida por trás do nome aluno, né? Que é muito artista. Tem uma pessoa que se ou meio da escola, perceber no professor e na professora também, além do profissional docente. Ele é uma pessoa humana. E aí, trabalhar na escola, que é trabalhar com gente, com pessoas. E aí, trabalhar a sensibilidade, trabalhar as competências socioemocionais, tanto dos profissionais da educação, quanto da família. E contribui muito nesse momento em que a nossa autoestima foi abalada, as nossas crenças, de forma muito se fortaleceram e outros abalaram, porque essa incerteza mexeu com muitas dúvidas das pessoas. E aí, na volta dessa aula, a gente precisa acolher. Acolhimento é uma palavra-chave de trabalhado para envolver essas crianças, para que ela possa se reencontrar. Quem é do infantil, do maternal, vai ter problema sério para readaptar, porque ela estava iniciando agora, em março. Ela passou 2 semanas, já acabou, e ela não se adaptou. Quando eu voltar o ano que vem, se voltar, vai ter todo um processo de adaptação, socialização, que ela tem um tempo para ela, né? Tem que pensar nessas questões. É começar do zero. Do zero. Professor Denilson, nessa sua fala, eu fico assim um pouco
muito feliz, né, porque a gente vê todo o esforço do professor de estar fazendo toda essa interação e procurando meios para facilitar, né, para ser esse intermediário na família, né? Querendo ou não, mesmo a gente estando com essa prática, porque eu acredito que ela esteja em todos os municípios que estão ainda paralisados, no sentido de não estar na aula presencial, de o professor estar ainda com contato com os pais, ir buscar, né, as atividades remotas e tal, e ali esse professor ainda perguntar via WhatsApp, tá ali conversando, interagindo com o próprio aluno, no caso da educação infantil, com os pais, né, e os pais fazendo os seus relatos das dificuldades, né, que tem a ser encontrado. Interessante que nessa sua fala, né, nesse meio que nós temos que criar esse entretenimento, porque nós sabemos que ele não tem a habilidade na questão pedagógica como nós temos, né, os profissionais da área da educação infantil, que a gente tira o chapéu para eles, pelo trabalho belíssimo, e essa questão de trabalhar a questão socioemocional, né, dos pais, principalmente, né, porque as nossas crianças também estão, né, todas vulneráveis nesse momento. Então, esse dia, a qual eu puxei assim, porque a professora Ana Célia falou, eu não quis entrar também, deixando ela falar, mas eu vou voltar novamente nessa questão desse entretenimento, que é muito importante, talvez, né, nessa chamada, nessa orientação, do momento desse pai levar essa criança para o lazer e dali tirar esse ensinamento, porque a gente trabalha com essa metodologia, né, do brincar e aprender, talvez seja menos cansativo para eles, porque eles trabalham dentro daquela metodologia de ordem, né? Ele não vai ser como o professor. Então, assim, ele vai dar a sua aula lá, ele vai, aliás, assessorar o seu filho, mas naquela ordem. Eu tiro pelo meu sobrinho, ele diz toda hora, você não é a minha professora, mamãe. Ela grava os videozinhos e manda para mim. O que é que eu faço? Eu digo, tem um pouco mais de paciência. Deixa, volta de novo, depois dá um tempo, volta. Mas ele diz toda hora que eu não sou a professora dele, não, que eu sou a mãe dele, que ela está dando a ordem. Então, nesse sentido, seria, assim, propício. Indicativos, né? Nós sabemos disso. Mas eu acredito também que seria muito proveitoso. Perfeito. É isso mesmo, professora Fátima. A ideia é essa mesmo. E aí, explorar vários tempos e espaços. O infantil, ele não tem a mínima condição de voltar. Não ia acontecer de forma remota, ou diferente. Nós vamos pensar em alternativas de como fazer esse trabalho, né? E uma forma é impresso, atividades impressas, que o pai quinzenalmente busque na escola, ele tem 15 dias para fazer com algum filho, o professor pode assistência via WhatsApp ou por e-mail, até criar um momento, uma reunião semanal pelo Google Meet, por exemplo, pelo Zoom, reunindo os pais com a criança, para interagir nesse momento aí, mas diariamente não tem como ser remota. E aí o ideal seria fazer de forma impressa mesmo a atividade, ele pega na escola, e aí ele fica quinzenal em casa fazendo, devolve para a escola, que é um momento assim, porque não tem como, infantil é a única etapa de ensino que o remoto não funciona, e nem o retorno presencial na sala de aula, porque pela peculiaridade do infantil. E aí a saída é encontrar a sala de aula nossa, que não é mais física, em outros espaços, que é a própria casa. O trabalho remoto ia fazer de forma impresso, e aí o professor cria o WhatsApp, ou videochamada, ou até mesmo o Google Meet, esse contato, essa interação que a criança vai ter com ela semanalmente, um sábado, por exemplo, marcar um sábado, deles se encontrar, eles vão gostar muito de ver os seus coleguinhas, né, participando disso, trocando experiência, uma atividade que ele passou, uma experiência de fazer em casa, eles vão gostar de fazer muito isso. E aí, nesse sentido, eu queria avançar com vocês que o conhecimento para a sala de aula, né, ele alterou toda a forma. E precisamos pensar em fazer a escola a partir de outros formatos, que é isso para vocês, de pensarmos aí como fazer esse outro formato, né, que é essas maneiras, da parceria, não tem como a gente fazer sozinho, né, a educação, como eu disse para vocês, a gente faz ela a muitas mãos, né? E esse muitas mãos a gente precisa fazer junto, não tem como fazer sozinho, né? E fazer junto no sentido de parceria, né, aí o coordenador pedagógico pode articular esse momento também, estar junto, de encaminhamento, até pode ter esse professor também, porque nem todo professor domina as tecnologias, o professor também foi pego de surpresa nesse momento, então essa assistência é bom. Por isso, estão de parabéns vocês, porque esse momento de partilhar, né, de trocar experiências, né, e também de ouvir, né, isso é muito bom, isso que estão propondo nessa atividade.
Um outro ponto, e agora chegar no último tópico nosso, que é pensar agora no presente e no futuro, que é pensar agora durante essa pandemia e o que ficar por vir, né, que é o pós-pandemia. Pensar nisso, né? E aí eu trago essa imagem, que alguns devem conhecer, que já viralizou nas redes sociais, que diz assim, a professora, ó, na quarentena, né? Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de história de hoje, vamos... Aí o filho, mãe, onde a senhora guardou o Todinho? O Todd. Ela responde, no armário da cozinha, na parte de baixo. Obrigado, mãe. Aí o aluno do outro lado responde, foi seu filho que invadiu a aula, professora? Não, foi a escola que invadiu a minha casa. Quem de nós não vivenciou isso, está em casa fazendo atividade, e o filho entra, mãe, isso assim, pai, eu estou em aula, eu estou trabalhando agora, porque a criança não entende esse momento de estar em casa, está em casa, para isso você não está trabalhando, né? E aí tem que compreender esse momento da gente estar se encontrando, nesse sentido de reinventar, né, de pensar. Eu digo porque eu também estou aqui em casa também fazendo as orientações antecessivas, estando aula, e acontece isso. E agora foi a possibilidade para vocês. Quais são as possibilidades nossas? E aí eu quero falar disso, porque eu não gosto de falar só de dificuldade e problema, eu gosto de falar de possibilidade. E falar também daquilo que dá certo, né? E aí, primeiro, houve uma crise e quebra de paradigma. Porque essa crise que surgiu aí, nos permitiu quebrar o paradigma. Qual foi o paradigma maior que foi quebrado? Que não há lugar certo para aprender. Qualquer lugar podemos aprender, desde que tenha a mediação de um adulto na educação infantil, por exemplo, a orientação certa, e que o professor também ele pode trabalhar sem ser na escola. Ele consegue fazer um bom trabalho fora da escola, ele se reinventou, ele pensou, e mais ainda, houve uma interação maior entre os pares de professores, entre a família e aluno, uma troca de experiência, de ajuda mútua. A gente percebeu disso que o trabalho solitário deixou de ser solitário e passou a ser um trabalho partilhado, porque todo mundo está, eu não digo no mesmo barco, por quê? Porque cada pessoa reage de uma forma, porque a tempestade, que é a crise, é a mesma para todo mundo, mas o barco não, porque eu vou ver para onde eu vou remar meu barco, a situação. Que exemplo disso? Eu tenho professor que tem em casa internet, tem computador, tem tudo isso. Eu vou ter professor que não tem acesso à internet, não tem computador. Eu vou ter aluno que tem acesso a isso e tem aluno que não tem. Então, por isso que eu disse que o barco não é o mesmo barco. Nós não estamos no mesmo barco. Nós estamos na mesma tempestade, que é a pandemia, que é o isolamento, mesma dificuldade. Mas o barco é diferente porque as condições objetivas, materiais, tanto para o professor, para a escola, quanto para os alunos, são diferentes. Uns têm acesso e outros não têm acesso. E nós temos que pensar no todo, né? Então, esse paradigma passou a mudar. Qual é eu pensar agora, não mais no conteúdo, não mais no cumprimento da carga horária. Eu tenho que pensar na qualidade do trabalho, no aprendizado, nas condições subjetivas que o aluno, o professor e demais da escola estão envolvidos. O que está atrapalhando, dificultando isso, né? Pensar, trocar experiência, a afetividade, a reciprocidade, também a resiliência. A gente passou a ser resiliente, né? Nós estamos crescendo nisso. Um outro ponto foi a aceleração da inclusão digital de professores e estudantes. É bem verdade que nem todo mundo ainda foi incluído no mundo digital, né? Não tem acesso à tecnologia, mas já foi um avanço. A pandemia revelou que o Brasil continua sendo um país desigual, não só socialmente, mas educacional, em todos os aspectos é um país desigual. Então, a pandemia ela trouxe à tona isso, ela revelou. E deu uma chacoalhada nos governantes para se mexer, para fazer alguma coisa. E, lamentavelmente, a educação infantil é a etapa da educação básica que foi mais penalizada. Se for analisar, é a que menos tem assistência. Né? O olhar não está voltado para ela, de um modo geral. Olha, atenção. E aí a gente sabe que a base é a educação infantil. Se a gente tiver uma boa educação infantil, depois um bom fundamental e ensino médio, esse sujeito, cidadão brasileiro, vai ter uma boa escolarização, uma boa formação, que ele poderá caminhar para o ensino superior. Agora, se uma dessas etapas é quebrada, não é feita de qualidade, compromete a formação humana dessas pessoas. E aí, buscamos junto as competências digitais que vai culminando com a formação, o exemplo é esse aqui hoje para vocês, a urgência de formar para o uso das metodologias ativas. E metodologia ativa a gente percebeu que é toda atividade, todas estratégias que favorecem a autonomia do educando, o protagonismo do sujeito, a construção, a sala invertida, olha só, o aluno produzindo em casa, na aula síncrona, e compartilhando na sala de aula, na aula síncrona, né? Olha aí a mudança que provocou. Terceiro, a conectividade, a conexão. As escolas hoje estão mais parceiras. Antes, o que é que nós tínhamos antes da pandemia? Eu tinha, em frente à escola que eu trabalhava, tinha uma outra escola, mas nenhuma das escolas se comunicava. A escola A
não sabiam o que a escola B fazia. Olha aqui o exemplo de vocês aqui hoje. Nessa live da escola Jaime Ferreira, nós temos várias outras escolas da cidade e da zona rural de Presidente Dutra, juntas. Não é mais competição, elas juntas estão trabalhando, estão trocando experiência, estão mutuamente se ajudando. Antes da pandemia, isso era mais difícil. Até acontecia algumas práticas isoladas assim, mas era difícil ver um trabalho em parceria das instituições escolares, dos professores, até dos alunos. A gente está percebendo isso, essa solidariedade, essa ajuda mútua, né? E até entre as escolas, né? E o último tópico é algumas competências foram desenvolvidas entre os alunos na pandemia e que serão úteis depois dela. Se o professor ficar atento a isso, a observar isso, quando o aluno voltar para a sala de aula, ele vai conseguir fazer isso. Um exemplo disso, a disciplina, o cumprimento, o uso da máscara, por exemplo, é obrigatório, não é mais uma preocupação minha somente, é uma preocupação minha, mas também com a saúde do outro, cuidando de mim, estou cuidando do outro, né? Olha só o amor ao próximo retornando, nos ensinando como trabalhar isso, né? A sensibilidade, a preocupação com o outro, né? Nós estamos adaptando, nós estamos reinventando a nossa nova maneira de viver, de ser no mundo e estar no mundo, a abertura ao novo, a querer aprender, a compartilhar, a se permitir trocar experiência, a resolver de forma colaborativa. Eu entendi que eu não faço nada só, o que a gente faz é junto, resolvendo os problemas com autonomia. Outra possibilidade que o cenário atual apresenta para nós é o caráter humanizador do processo educativo. Se já era uma cobrança muito forte no infantil e as outras etapas de ensino, agora, com a pandemia, ficou muito mais forte a formação humana integral do sujeito, já que a BNCC coloca não só a cognitiva, as competências gerais, as competências específicas e de cada componente curricular, mas também as competências socioemocionais, né? Ou seja, formar o ser humano como um todo. Ele não é só cognitivo, ele é afetivo, é psicomotor, ele tem uma vida, né, para além disso. E ele, na escola, ele é passageiro, ele está de passagem. Mas na sociedade, em casa, na família, ele é para sempre, ele é permanente. Então, ele precisa viver em sociedade e conviver nessa pluradiversidade. Um exemplo disso, no dia da pandemia, o que acontecia? Se eu descobrisse que a Rafisa tinha o coronavírus, o que acontecia? Eu passava de longe, eu não queria nem estar perto dela. Olha só como houve uma repulsa. Depois, ao longo, foi passando os meses, nós fomos tendo essa sensibilidade de compreender isso. Hoje, não. Já tem menos resistência, mas no início, lá em março, era muito forte isso, essa repulsa. Como se estar perto da pessoa lá já fosse condenação à morte, né? E aí, veja que isso foi mudando, e as pessoas estão começando a ter a humanidade, a compaixão de preocupar-se com o outro, e ajudar o outro a superar. Porque a afetividade, ela conta nisso, né? A educação infantil é muito forte, que é se preocupar com os alunos, e não apenas com os aprendizes, com a figura do aluno em si, mas com o ser humano, como eu disse anteriormente, né? Com a sua história de vida. Eu vou conhecer não somente quem é a Alice, mas conhecer também a pessoa humana, a sua história de vida, porque eu passo a respeitar, eu passo a valorizar e considerar mais a pessoa humana quando eu conheço a sua história de vida. Quem é a pessoa? O seu contexto social, para além do seu nome, para além do seu número. Outra coisa que é possível depois da pandemia é, por mais intimidador que seja o cenário atual, que não está fácil para ninguém, e os desafios que são postos, as adaptações que ela trouxe, que ela permitiu, reforçam o papel da educação pela adaptabilidade. A educação que se adapta, a educação que se refaz, que se ressignifica, buscando alternativas e o desejo nosso da transformação. Isso é fácil acontecer? É fácil. Por quê? Porque todos nós estamos abertos a isso, nós queremos fazer. E quando a gente quer, é mais fácil. Não, então, os professores que os motivaram, o gosto em querer aprender, foram aqueles que tocaram as emoções. E aí eu pego a fala da professora Helenice, quando ela disse isso, né, que o aluno reconheceu. Porque ela tocou a emoção dessa criança, ela tocou a humanidade dele, ela ensinou para além do conteúdo que ela é exigido, ela trabalhou a vida, porque a educação não é para a vida, a educação é a própria vida do sujeito, e a gente toca as emoções, que é a parte da socioemocional das pessoas. Ao ler de forma colaborativa, como a professora, acho que a Amélia disse, de forma colaborativa um livro com seus alunos, busque tocar as emoções dele. Por exemplo, se for sobre o Chapeuzinho Vermelho, você, em dado momento, pergunte ao seu aluno, o Chapeuzinho Vermelho, ele desobedeceu a mãe, ele foi para a floresta, ela está em perigo. Você escreveria um bilhete avisando ela que o lobo mau está na floresta? O que você escreveria para a vovozinha? Olha aí que nessa história, ela não só conta a história, ela já toca a emoção, que ela faz a criança pensar também no comportamento dela. E você em casa? Você obedece aos seus pais, ou sua mãe? Você faz as coisas escondidas? Né? Se você pudesse ajudar a Chapeuzinho, como é que você ajudaria avisando ela?
Olha, você provoca essas reflexões desse processo. A educação infantil também é isso. A criança não precisa ler e escrever, mas na leitura de mundo que ela tem, ela consegue fazer diferença, tendo, claro, essa mediação do adulto, que é a professora, que é o professor. Por quê, gente? Porque as expectativas do professor afetam as oportunidades de aprender. E oportunidade, ela vem do latim, gente, significa ventos oportunos. O professor precisa criar boas condições de aprendizagem para que a criança queira aprender, para que esses ventos oportunos favoreçam essa aprendizagem. As motivações, os resultados que a aprendizagem de seus alunos é possível acontecer. E aí, usar aí a possibilidade de crescer, desenvolver. E aí, chegando no fim dessa possibilidade, pensar fora das caixas, mas coordenar as ações. E aí, nós estamos pensando não só na minha sala de aula, nós temos que pensar a escola como um todo, os alunos, o sujeito. E aí, nós estamos saindo das caixinhas. Ou seja, eu sempre fiz assim, vou fazer assim? Não. Eu estou me permitindo ressignificar. E aí, de forma colaborativa, com a coordenação pedagógica, com a gestão da escola, com outros professores, até com a família, a gente vai buscando outra forma de caminhar. Porque, como diz Tiago de Mello, um poeta português, ele diz assim, não, eu não tenho um caminho novo. O que eu tenho de novo é o jeito de caminhar. E é esse jeito de caminhar novo, estão encontrando aqui. Estão buscando essa maneira de caminhar, de construir seu caminho. Fazer um plano adaptativo para a emergência, mas planejar as voltas às aulas com cuidado, porque nós temos que pensar agora nesse momento, mas pensar como vai ser o retorno dessas aulas, mas com todo o cuidado, com toda a prevenção, medidas preventivas sanitárias, criar comunidades de colaboração entre gestores, enquanto pedagógicos, professores, família, negociar os recursos que é preciso ter para o infantil. Até porque, Denilson, Vai falar, Marcelo. Nesse item, Denilson, de pensar o retorno das aulas, ele é muito necessário por conta de que nós precisamos fazer com que, ainda nesse ano 2020, por exemplo, os alunos tenham a oportunidade de rever os seus laços com a escola, né, esses seus vínculos com a escola. Então, é importante, porque por mais que a gente tenha aí uma quantidade boa de alunos que está conseguindo fazer, ver as aulas, assistir as aulas, estar em contato com o professor, mas nós temos uma quantidade de alunos que não têm essa oportunidade, né? Verdade. Que sabe que vai ter sempre aquele que ainda não viu o professor, alguém está levando a tarefa para ele lá onde ele está, ele não sabe mais nem de notícia da escola. Então, é importante se pensar assim nesse retorno, mas com segurança. Bem para frente, bem para frente, com segurança. Né? E se for algum número de crianças por sala, porque não tem como botar 30 crianças numa sala infantil que não tem condição, pensar nisso, pensamento, tudo pensado com cuidado. E aí, claro, vamos aprender no processo, né, Marcela? A gente vai aprender nisso e não ter medo de ser disruptivo, ou seja, de interromper. A gente pode retornar às aulas? Podemos, mas se a gente perceber que houve contaminação, pode retroceder. Esse disruptivo... Com certeza. Não ter medo de interromper. A gente pode caminhar, damos o passo, mas perceber que é preciso dar 2 para trás, a gente vai dar para trás também. Não há problema nenhum. Ou seja, poder mencionar esse fazer. Vamos testando, deu certo, a gente mantém. Não deu certo, volta. Num possível planejamento, sim, que a gente, nossa rede tem sentado, a educação infantil, por exemplo, que é o segmento que nós estamos tratando aqui, ela está sendo pensada bem mesmo a terceira fase, vamos colocar assim, a terceira fase, só mesmo com um retorno para que as crianças não perdam esse vínculo. Então, as outras etapas, talvez retornar antes, mas essa etapa da educação infantil, a gente pensa de ela retornar mesmo por último, só para poder ter não perder aquele vínculo, ter aquele contato mais uma vez. Eu fui no início do ano, eu fui no final. Verdade. Mas por que eu estou chamando a atenção para esse detalhe? Porque o ponto que você colocou aí, os pontos positivos, que eu acho assim, muito interessante, tá? De parabéns. Especialmente quando você diz assim, o aprender no processo. O aprender no processo é de todos nós. Todos nós que estamos nesse processo, nós estamos aprendendo. E assim, eu parabenizo aos professores que saíram de sua zona de conforto e estão aprendendo nesse momento. Estão se permitindo, né? Estão se permitindo. Isso é maravilhoso. E precisamos continuar assim. Verdade. E que bom
bom que nós da educação infantil, temos a oportunidade de fazer isso, porque a BNCC nos deu essa oportunidade. Sim, sim. Os demais segmentos, por exemplo, fundamental, menor e maior, ensino médio, eles é mais preocupante, porque eles precisam pensar, como é que nós vamos fazer as notas, esses alunos serão avaliados, etc. Sim. Então, para nós, de certa forma, é mais confortante sabermos que nós podemos pensar nesse aluno apenas como uma acolhida. Eu vou até apresentar logo na sequência, no final da minha fala, a possibilidade de como avaliar na infantil. Vou mostrar uma possibilidade de atividades bem práticas para você fazer. E aí, para fechar, Marcela... Ótimo, ó. Muito boa a dica. Professor Denilson, você está de parabéns. Cadê o professor? Ficou todo mundo aqui. Eu acho que a internet dele caiu, tia Resênia, porque a internet realmente, hoje ela está maravilhosa. É todo dia perto. Pessoal, eu já entrei duas vezes, entrei e saí 2 vezes, a minha internet caindo. Eu já entrei na fala dele também, várias vezes a gente não entende o que ele fala, porque fica cortando, né? Cortando, mas a internet está geral, assim, péssima mesmo. Tem muita gente precisando. O problema está geral mesmo, é verdade. Mas ele é muito bom, explica muitíssimo bem, tá de parabéns, viu? E realmente foi nos pontos primordiais, né, tia Resênia? Aonde a gente precisa otimizar o nosso trabalho, principalmente quem trabalha com a educação infantil, excelente as explicações dele, bem relevada, dentro da atividade a qual precisamos. Ele retornou. Professor Denilson? Professor Denilson? É a internet mesmo. Filha, pode ter certeza. Hoje todo mundo foi premiado com essa internet. Está acontecendo alguma coisa, eu acredito. Amiga, eu estou te falando um pouco, mas não consigo. A professora Marilene também não conseguiu ainda dar retorno. Se porventura ela não conseguir entrar hoje, amanhã eu abro nem que seja 10 minutos para ela. Viu? Porque ela tinha 30, mas só para ela. É mesmo. Porque a professora Marilene, na verdade, ela é psicanalista, né? Então, o convite a ela foi feito para que pudesse conversar conosco sobre esse momento, mas entra-se no Diel Caju, voltou. Aqui vai uma oscilação. Ela já estava dizendo que houve uma oscilação aqui. Foi premiado também. Houve uma oscilação na energia aqui. Vamos lá, voltar. Olha aí, muito bem. Já, que oscilação. Tá certo. Pronto. Estamos aqui. Olha, você não estava, mas você estava recebendo elogios, viu? Que bom. Só elogios. É porque aqui houve uma oscilação de energia. Vamos voltar. Só para eu voltar onde eu estava aqui, mostrando com vocês, para poder fechar essa fala, uma vez para a discussão de vocês. Depois dessa pandemia, eu posso ir para Presidente Dutra, fisicamente, né? Tanto para o campo quanto para a cidade, né? Porque eu trabalho na educação do campo também. Né? Meu mestrado, a minha dissertação de mestrado é sobre a educação do campo. Oba! Bom, beleza. Eu trabalho com EJA, com educação infantil, fundamental. Professor, eu quero muita orientação aí da EJA. A EJA é minha paixão, a EJA. Nossa, professor, que é minha paixão também. Pois é. Professor Denilson, ele coordenou durante 4 anos a educação de jovens e adultos aqui em Caxias, né? Beleza. 540 escolas. Esse homem aí tem
Esse é um Eu não tem quem consegue ler o currículo dele todo, não. Eu acho importante, Fátima, que eu iniciei como alfabetizador de jovens adultos. Depois fui professor de jovens adultos, só depois que eu fui para a coordenação. Vamos lá. Para fechar minha fala com você da educação infantil. A tecnologia à escola, eu queria deixar bem claro para a gente que é um ledo engano achar que ela vai substituir a gente. Não vai. A gente precisa entender que o acesso à rede, à tecnologia, à internet, a toda a outra forma do ensino remoto, eles vão provocar a melhoria da educação, sim, mas com a seguinte forma: prover o envolvimento, o comprometimento de todos os sujeitos humanos, que são eles, professores, a gestão, a coordenação, as secretarias, a família, de fazer isso, de se apropriar dos bens culturais, ou seja, se apropriar da tecnologia para usar pedagogicamente, porque usar o WhatsApp, usar a internet, o computador, por si mesmo, não funciona, tem desvantagem. Mas tem uma orientação do uso pedagógico dessas ferramentas, aí a gente pode construir conhecimentos mediatizados pelas tecnologias, produzir novos conhecimentos. E aí, para fechar minha fala, eu trago essa sugestão de como avaliar essa educação infantil na pandemia, já que a atividade é remota, como é que a escola está fazendo? Acredito que para o instituto não é diferente, está mandando a atividade para casa, né? Os pais pegam na escola, quinzenalmente devolvem, e aí eu pedi para vocês que eu fiz com as professoras de Açailândia, junto com elas, nós construímos um livro de memórias e cadernos de saberes das crianças, em que a professora fazia o registro fotográfico da atividade e descrevia. Aquela criança que teve dificuldade, ela fazia relação, mas ela conseguiu ter um avanço, ela colocava isso. Olha como é que ficou isso. E nós professores dizem, olha só, caderno, que existe flexível. Tá aí a foto da criança, a atividade, ela descreve como foi feita, o que ela fez. O que eu sugiro para vocês fazer agora? O pai não está acompanhando em casa a mãe ou o pai tira a foto, ela colhe na folhinha e descreva e tira a foto e manda para ti pelo WhatsApp, ou no dia da devolução da atividade escrita, ela vai pegar as novas, ela te entrega esse relato, dessa pequena observação da mãe, como é que a criança, ela conseguiu, ela não era atenta, ela começou agora a ficar mais atenta, envolvimento disso promove, olha só, são as crianças envolvendo, resiste. Então, que eu fiz aqui com as professoras, nesse caso, estou sugerindo para a gente redimensionar, para que oriente a família a fazer isso e devolver para vocês quinzenalmente. Nesse caderno, no final do ano, vai ter o caderno de memória e registro. E aí, para fechar minha fala para vocês, muito bem. Eu trago a fala de Guimarães Rosa. Ótima ideia. Boa ideia. Eu tenho outra corrida, eu tinha muitas provas para vocês. Veja. Mas está corrido, mas eu vou fechar aqui minha fala para dar o debate. Deixa eu só remover bem que a Valquíria, depois ela entra, ela está compartilhando a tela, está me atrapalhando aqui. Vou remover a Valquíria, e aí ela entra de novo. Viu, Valquíria? Nós, então. Guimarães Rosa diz assim, para fechar nossa fala de hoje. Mire, veja, o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afino ou desafino, verdade maior é o que a vida me ensinou. Guimarães Rosa. E como a vida está nos ensinando essa pandemia, né? E aí o fim, ó, não é o fim, é o início, porque agora vamos começar o debate, a conversa entre nós. Professor Denilson, a história é um novo normal. Né? Novo normal. É um novo normal diante dessa pandemia. Ninguém se acostumou, mas, na verdade, temos que utilizar algumas ações para melhorar o nosso conhecimento juntamente com esses alunos. Eu digo esse slide, eu vou compartilhar com a professora Fátima, ela manda para vocês no grupo os slides, né? E aí, em outro momento, vocês podem marcar comigo outro momento para tratar com essa infantil, compartilhar as práticas, porque agora foi de forma bem rápida, né? Fátima, é com você. Professor, depois eu quero seu telefone, que é para a gente falar algumas coisas da EJA. Vou poder colocar o contato aí no chat para nós salvarmos. E nossos professores da EJA precisam também. Viu? Fátima. Professor Denilson, você já deixa aí no chatzinho o seu contato, tá bom? Sem problema também eu posso estar passando. Ótimo. Então, pessoal, eu gostaria de saber se vocês têm algum questionamento, alguma pergunta para o professor Denilson, para que ele possa, agora ele está aí aberto a vocês, à espera de intervenções de vocês. Quero também deixar aqui, é lamentável, a professora Marilene Moraes não vai poder entrar, mas amanhã a gente abrirá um espaço a ela, tá bom? Então, hoje ficará só mesmo o nosso professor Denilson, né, que já agradeço, professor, excelente demais. E fico aberta aí para que vocês possam estar fazendo os questionamentos ao professor Denilson. No chat não tem nenhum. Então, eu quero saber se vocês querem fazer
alguma pergunta ao professor Denilson. Quer direcionar a fala ao professor Denilson. Aberto. A fala está facultada. Sim. Dentro desse novo, vocês não têm, assim, algo a perguntar para o professor Denilson, que possa vir a colaborar com vocês nesse momento? Eu sei que a fala dele foi esclarecedora, no momento em que ele coloca já as experiências, dá também sugestões, mas eu acredito que deve também ter ficado algo a mais, que vocês queiram estar tirando dúvidas, esclarecimento, ou até mesmo vocês querendo contribuir com a fala de vocês, porque com certeza vocês têm muito a contar. Verdade. Agora é a vez de vocês perguntarem. Agora é a vez. Porque é um diálogo, né? Um diálogo, ele só acontece quando a gente começa a colocar também ao meio. Então, esse é um momento importante para que a gente possa também estar fazendo nossas contribuições, tirando as nossas dúvidas, né? Sei que a gente não vai tirar todas, porém, a gente hoje pode fazer um diferencial, né? Oi? Lembre que são nossos... Quais são os desafios? Né? Vocês Sim, sabem, né? Pode falar, professora Alice. E Jaiane, o teu microfone não está saindo voz, né? Mas tá... Tenta ver se tu tirar o teu fone de ouvido para ver se funciona. Tire seu fone. Do computador ou do... Faça a sua pergunta, a sua contribuição. Não vai dar, não, de falar. Agora começamos a te ouvir. Não está dando para ela, a voz não está saindo. Você pode escrever no chat aí? Deixa eu dar uma olhada aqui. Infelizmente, fiquei sem internet, né? Quase a palestra toda do professor Denilson. Gravei, ficará disponível, certo? Segue o link. Alguém além da Jaiane? Jaiane, você pode estar escrevendo aí no chat abaixo, viu? Se for um questionamento. Alguém mais, gente, quer se pronunciar, fazer algum questionamento? De acordo com PUC Campinas, na educação infantil... Fátima, eu senti falta da diretora. Ela está aí no grupo, na sala? Eu acho que deve ter caído a internet dela, porque ela saiu agora há pouco. Eu observei aqui, Elzi saiu. Acho que a internet dela deve ter caído. Mas mesmo assim, eu quero que você leve para ela os parabéns pela iniciativa, viu? Para você também, obrigada. Porque a escola... não ficou na sua zona de conforto, né, e envolveu a todos. Meus parabéns e espero que todos os professores de vocês estejam na sala participando e possam ter ouvido, né, a palestra do professor. Depois você mesmo pode compartilhar com eles, viu, Fátima? Com todos os professores da educação infantil, se você puder colocar no grupo, eu agradeço. Colocar os slides, tá? Foram muito bem organizados.
A gente vai compartilhar, sim. Nós é que agradecemos a parceria de todos vocês, né? Toda vez que a gente pede uma ajuda ou solicita algo, vocês estão sempre ali, parceiro conosco, todo o tempo. E isso é muito importante para a gente. A gente só tem a agradecer. Eu acho que ninguém, professor Denilson, sua fala foi muito esclarecedora, né? A participação não conseguiu entrar na sala, né? O Jurivaldo não conseguiu entrar. Sim, mas aí tem amanhã, né? Avise para ele, se ele tiver a oportunidade, viu? Também, Fátima, eu não ouvi a voz nem da Evanda, minha colega aí, de luta e da educação, e a da Osmaelda, né? Verdade. Sim, a professora Ismaelda, mas eu pedi, acho que amanhã a professora Ismaelda ou outra deve se pronunciar também. E no início aí, Ana Célia. Muito bem, a fala dela, só que é para te ouvir, linda. Amanhã é dia da Osmaelda, ela que vai fazer a abertura. Pronto, gente, então façam. Oi. Vamos para o encerramento, então. Vamos para o encerramento. Segue aí. Bom, eu, em primeiro lugar, quero agradecer ao secretário de Educação por nos oportunizar, através de todos vocês, né? Eu primeiro entrei em contato com a superintendente... Lembrem só o nome. Marlene. Exatamente. Depois eu fiquei conversando com a Osmaelda, porque Marlene não podia ficar nos acompanhando. Mas o que eu posso dizer de todos vocês aí, né, parabenizar vocês pelo trabalho, né, pela assessoria que vocês dão, o suporte que vocês dão para a gente. Queria também agradecer o Rivelino, que foi de suma importância, né? Na hora que a gente conversou com ele abraçou a causa. E também a Escola Jaime Ferreira, a todos os nossos profissionais da escola, que não mede nenhum esforço para estar contribuindo conosco, né, em nome da nossa gestora Euzi, a nossa coordenadora do EJA, né, a nossa colega Resênia também, muito assídua, graças a Deus. Eu fui privilegiada em estar em uma escola, porque eu não conheço as outras, a fala é por conta disso, né? Então, aonde todos são bem recebidos, graças a Deus. E agradecer ao meu amigo, né, sempre disposto a estar contribuindo com todos nós. Somos companheiros de caminhada desde a iniciação, que trabalhamos no EJA, pelo SESI, e é assim a caminhada afora. Fico feliz por ter essas pessoas que passam pelos nossos caminhos para contribuir conosco, né, com todos. E desejar a todos, né, nesse momento novo que nós estamos vivendo, que sejamos, né, humanos, solidários, e que a gente está aqui para isso, para contribuir, para construir, porque nós estamos iniciando, né? Esse início, ele vai ser um diferencial, porque nós estamos dando as mãos, nós estamos tentando construir esse novo, trazendo os acertos e os erros, a gente reorganizando de novo, para que a gente possa acertar, e a gente só acerta através dos erros, né? Denilson, eu não tenho nem palavras para agradecer a sua contribuição, né? Você já sabe que sou sua fã, né? Você já sabe disso, pelo conhecimento, pelo o seu desempenho, pela sua colaboração, sua disponibilidade. Ou seja, esse momento é muito importante, né? Muito importante mesmo para todos nós. E que Deus nos abençoe para que a gente possa estar no caminho certo, né? Unidos, a gente vencerá. Ok, Fátima, obrigado. Eu que agradeço ao seu convite, em nome da gestora Maria Euzi, da coordenação Maria Resênia, da sua coordenação, o Rivelino ter contato comigo, e todos os outros professores da escola e das outras escolas que se permitiram participar com vocês. Para mim foi um prazer conhecer novas pessoas, estabelecer novos vínculos, compartilhar outros saberes. E me colocar à disposição para contribuir com essa escola, porque eu entendo que o conhecimento é para aproximar pessoas, não distanciar, não criar bolha. Esse acredita, tá bom? E aí, daí, eu queria saber se a escola tem um canal do YouTube. Se não tiver, eu posso fazer a postagem no meu canal, esse vídeo, para que todo mundo de Presidente Dutra possa visualizar. Vou mandar para o e-mail da professora Fátima e do Rivelino, para vocês terem acesso enquanto escola, mas se não tiver o canal de vocês, eu posso postar no meu canal, e aí vocês têm acesso a todo mundo ver.
A nossa escola não tem, eu não sei se o município tem. Se o município tiver, o Rivelino, ele cuida, mas a gente agradece. Mande que a gente providencia. Eu já mando daqui a pouco para vocês. Sim, sim. Eu gostaria só de agradecer. Pessoal, eu só quero acrescentar mais uma coisa. Amanhã, no mesmo horário, né, às 15h30, a gente vai tentar entrar mais cedo, pelo menos assim, Rivelino e os demais, para que a gente não tenha esse impacto de hoje. Tá bom? Então, a gente amanhã estará aqui novamente para a gente ver tanto o ensino fundamental 1 e 2 como o EJA e abrir um espaço para a professora Marilene, tá bom? Então, fica o convite aberto, convide os demais. Professora Elzi? Maria Elzi? Aqui é a Maria José, da Escola Murilo Braga. Opa, boa tarde. Estou na escuta, amiga. Agradeço. Foi ótimo. Certo. Eu gostaria também que você falasse, você que é a nossa gestora da escola, professor Denilson, que você não conhece ela pessoalmente, viu? Verdade. Maria Elzi. Desculpa. Vai falar, professora Elzi, diretora? Quer falar alguma coisa? Acho que a internet está caindo. Eu vou dar só um agradecimento aqui ao professor Denilson. Meu muito obrigada. Eu acredito que quantas vezes for necessário que você voltar por aqui, nós ficaremos muito felizes, porque a sua palestra só trouxe para nós a oportunidade de novos conhecimentos, e esses conhecimentos serão elencados no nosso dia a dia, e com certeza que a partir dessas instruções nós teremos a possibilidade de fazer um trabalho bem melhor. Eu não trabalho na educação infantil, mas tenho aquele carinho especial, porque eu sei que de lá nascem os futuros doutores. E é na educação infantil que estão, geralmente, altamente competentes, não dizendo que os outros não são, mas que devem ter uma nova roupagem, trabalhar ações voltadas para que esse ensino surtam efeitos e que os pais sintam-se satisfeitos com esse trabalho desenvolvido de uma forma que realmente revigore na vida desses garotos, dessas crianças, porque é através disso aí que nós temos os futuros cidadãos que um dia foram crianças e ficarão cidadãos dignos, competentes e atuantes no meio social em que vivemos. E com certeza que um palestrante como você e outros só trarão para nós conhecimentos tão valorizados que possamos aprender muito mais para elevarmos esse aprimoramento às nossas salas de aula. Meu muito obrigada, que Deus abençoe você e a todos que aqui estão presentes. Eu agradeço demais, secretária de Educação, a superintendente Osmaelda, Marlene, Ana Célia, a Evanda, o trabalho, com exceção do nosso secretário de Educação, nosso chefe, ao prefeito municipal, que quando a gente pede alguma coisa em prol da educação, para que a gente possa transmitir, eles nunca dizem não. Graças a Deus. E ao Rivelino, esse nem se fala, é o nosso, eu não sei nem como é a expressão que eu vou dizer, é o nosso santo milagroso, sabe? É o Severino, né? É o Severino. É verdade, tem tudo, graças a Deus. Pessoa maravilhosa, competente e atuante. E os professores da nossa rede municipal, tanto faz ser do Jaime Ferreira como de qualquer uma outra escola, são pessoas altamente bons, pessoas assim que trabalham. Eu tiro um chapéu para cada um, pelo esforço e a dedicação deles, no momento desse de pandemia, que ninguém se encosta, ninguém fica se maldizendo. Todos buscam, mesmo com dificuldade na tecnologia, mesmo com dificuldade em certas, pela falta, às vezes, de um material, de uma coisa, mas eles estão correndo atrás, vão à secretaria, pedem uma colega, a parceria também serve, todos trabalham em prol de uma educação de qualidade na rede municipal de Presidente Dutra. A Fátima é uma coordenadora aí que eu nem vou mais dizer nada, é um amor de pessoa, com as outras coordenadoras que nós temos no município, que eu não vou citar o nome de todas, porque são muitas, mas todas são excelentes. E a Fátima, essa parceria para ajudar, foi maravilhoso. Obrigada, minha amiga, você é muito competente e uma pessoa dedicada. A nossa querida Elzi e as diretoras que fazem parte da rede municipal, meus parabéns a todas, e principalmente aquelas que realmente estão enganjadas nesse momento aqui conosco, e aquelas que não puderam ver com motivo superior, parabéns para elas.
Muito obrigada a todos. Nós aqui agradecemos. Eu espero não ter esquecido o nome de nenhuma pessoa, gente, porque quando a gente começa a citar é complicado. Mas, de já, eu peço desculpa caso tenha. Mas, em nome de todos, peço que... Pode falar. A minha querida Ivonete Moraes quer fazer uma perguntinha aí. Quem mais? A Iracilda, a Jaiane, a Jane, porque são muitas pessoas que não pode lembrar o nome de todas, né? Perfeito. Enquanto elas pensam aí, eu queria só agradecer aos amigos de vocês e dizer, Rezende, eu não sou do infantil, sou da EJA, mas sabia que a EJA e o infantil elas estão inseparáveis, porque quem está na EJA é o adulto, é o idoso, que é quem é o pai, é o avô daquela criança. E aquela criança não tem onde ficar muitas vezes, ela vai para a noite, para o primeiro segmento da EJA, para acompanhar e orientar isso. Então, veja aí que a EJA está inseparada desse texto, né? De dia vai a criança, à noite vai o pai, vai o avô, vai lá o bisavô, faz trabalho. Então, a gente precisa fazer essa rede de parceria que dá certo. É por isso, professor Denilson, que os professores da educação de jovens e adultos, eles criam, assim, situações desafiadoras, e eles adotam procedimentos didáticos que favorecem a esse trabalho com mais cuidado com essas pessoas. É isso, Fátima. Pronto. Muito obrigada. À disposição. Mais uma vez, muito obrigada. Osmaelda, meu amor. Um abraço aí, Fátima. E, assim, agradecer aos professores que participaram. Alguns já saíram, mas ainda temos de 45 pessoas na sala. Obrigada aí a todos. E pedir para aqueles que estão até agora, né, amanhã, como a gente diz, no mesmo horário, no mesmo canal, o link será disponível novamente através